Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Hoje tenho a honra de trazer aqui para um bate-papo o ufólogo Edson Boaventura Júnior, que é bacharel em teologia, com pós em ensino religioso e também aposentado do Banco do Brasil. Ele é pesquisador há 41 anos, é fundador e atual presidente do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, é apresentador do programa no YouTube Enigmas e Mistérios e também é coeditor da revista OVNI Pesquisa. Então, obrigada por participar, Edson, foi muito legal você topar. Eu que agradeço aí, Fernanda, pela oportunidade, pelo convite, e hoje tenho certeza que vai ser bem interessante aí estar falando com o seu público a respeito do fenômeno dos OVNI, né, dos objetos voadores não identificados. É isso aí. Eu falo em geral para o público que para saber mais em detalhes dos casos ufológicos que você pesquisou e pesquisa até hoje, basta digitar o nome do Edson Boaventura Júnior no YouTube, que vocês vão ver inúmeras entrevistas, participações em podcasts, em programas de TV. Então, assim, como o Edson já esmiuçou bastante em vários programas, até recentes, sobre os casos ufológicos mais famosos do mundo e do Brasil, principalmente, aqui eu gostaria de focar mais na sua experiência como ufólogo, né? Que aí eu tenho um quadro no podcast que chama Um Dia D. Então, eu gostaria de trazer para as pessoas, assim, principalmente explicar como funciona viver na sua pele, né? Nessa sua profissão, na carreira que você tem, que é ufologia, que é uma coisa que a gente não tem muito acesso, né? Não conhece Exato. muito bem. Então, assim, para começar, eu vi em outras entrevistas que você deu que tudo começou com um avistamento que você teve no Guarujá, em 1981, né? Quando você tinha 14 anos, não é isso? Onde a sua mãe, né, estava, acho que pendurando roupa no varal e gritou, e você e Isso, seu irmão saíram lá para acudir e vocês viram um OVNI, né, enorme. exatamente. A minha entrada na ufologia, ela se deu no ano de 1981, com um avistamento que eu, minha mãe e meu irmão, nós tivemos na cidade do Guarujá, no litoral paulista. Uhum. E naquela época, até 1981, não tinha assim, conhecimento do que era o fenômeno OVNI, do que era um disco voador. Aham. E naquele avistamento, eu acabei despertando para isso, né? Era um objeto diferente de qualquer coisa voadora convencional, não era um balão, não era um avião, nada disso. Era realmente algo inusitado ali no céu, sem barulho nenhum, de Uhum. grandes proporções, alaranjado, né, e que ele soltava por baixo dele objetos menores, circulares, pulsantes e que eram vermelhos. E esse, a cada dois ia para uma determinada área do céu ali, né? Alguns foram em direção à Serra, ao bairro de Vicente Carvalho, para Santos, em direção ao litoral norte ali também. E chegou um certo momento que esse objeto ele aumentou, deu a impressão de aumentar o seu tamanho em Uhum. 3 vezes, mais ou menos, e aí, de repente, depois ele voltou ao tamanho original, fez um movimento de anzol ascendente e desapareceu, e nesse momento ele já estava ali mais ou menos sobre a cidade de Santos, em São Uhum. Paulo. A partir desse avistamento, eu conversei no dia seguinte, que isso foi num domingo, e na segunda-feira eu trabalhava no Banco do Brasil. Aí eu conversei com um vigilante, contando, né, o caos lá, né, o avistamento que a gente tinha visto ali no bairro do Santo Antônio, no Guarujá, e ele me falou que aquilo que eu tinha visto era um OVNI, um objeto voador não identificado. E aí ele me apresentou um grupo, comecei a me inteirar a respeito do que seriam esses OVNIs. Passado 4 anos já, bem conhecedor do assunto, já tinha participado aí de alguns eventos também, ido em algumas palestras, lido também alguns livros, como o Livro Negro dos Discos Voadores, Aham. dentre outras obras.
eu decidi, 4 anos depois, ou seja, no ano de 1985, fundar o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os casos que estavam ocorrendo, e já ocorria também, já de longa data, na região ali do litoral, onde eu Uhum. estava inserido. Porque Ah, sim. durante esses 4 anos a gente ficou sabendo que haviam casos que ocorriam ali em Guarujá, em Bertioga, em Santos, São Vicente, Peruíbe, Ilhabela, Caraguatatuba, Ubatuba, e a gente então começou a pesquisar esses casos e fundamos o GUG, que é o Grupo Ufológico do Guarujá, com o Uhum. objetivo de pesquisar, fazer investigações de campo, vigílias, coleta de dados, análise de amostra, caso o fenômeno OVNI ali tivesse algum tipo de evidência física concreta. Então, aí a gente, a partir daí, né, com o grupo, pesquisamos aí, até onde eu contei, mais de 400 casos de avistamentos, pousos, Uhum. explosões de OVNIs. Por exemplo, na região ali de Ubatuba, teve um caso também que deixou alguma evidência na Praia Branca, em Guarujá mesmo, Uhum. e não só casos de OVNIs, mas também seus tripulantes, né? Então, seres que apareciam ali de tipologias variadas, Aham. e também casos de abduções, relações sexuais, casos envolvendo militares ali da região, da base aérea Uhum. de Santos, do Forte dos Andradas, que é uma instalação do Exército localizada ali no Guarujá, o Forte Itaipu, em São Vicente. Enfim, a gente teve aí, então, uma coleta gigantesca de casos, e começamos depois a sair e ir para algumas regiões onde tinha grande incidência ufológica, por exemplo, Ilhabela, Uhum. no Vale do Ribeira, a cidade de Poranga, que tinha uma grande incidência também, Peruíbe, outros estados, Minas Gerais, Paraná, norte do nosso país, né? O Macapá, estive lá investigando também, o Nordeste, Aham. Bahia, Pernambuco, Maranhão, Pará. Ixi, foram vários locais que a gente passou, e depois a gente começou a ir também para outros países, né? Hoje eu já somo aqui no meu currículo 20 países que nós visitamos aí, e que conhecemos também a casuística, né? Esse fenômeno que ocorre lá e que segue um padrão mundial, né? A ufologia, ela tem um padrão aí mundial. O que acontece no Brasil acontece na França, no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, até na África, né? Uhum. Em comunidades mais longínquas, sempre é o mesmo, as mesmas características desse fenômeno. Mas eu, com o grupo, a gente optou de partir para uma pesquisa mais raiz, né, que seria uma investigação de campo, ir nesses locais, entrevistar as pessoas, se tiver algum tipo de evidência, coletar isso, levar para laboratórios de análise, mesmo porque a ufologia, ela hoje ela é uma paraciência, ela não é uma ciência ainda. Eu acredito que ela não deva se tornar uma ciência nunca, porque para se tornar uma ciência você tem que reproduzir o Aham. fenômeno OVNI, e isso é algo extremamente complicado. Ah, sim. Então, hoje ela é uma paraciência que depende de outras ciências para ser melhor compreendida e para ser explicada. Então, muitas vezes a gente lança a mão da ciência astronomia, da geografia, da Uhum. história, da arqueologia, da química, né, para poder compreender um pouquinho melhor esse inquietante fenômeno dos OVNIs. Até você já entrou na primeira pergunta que eu queria fazer, Edson, que é exatamente sobre isso, que eu vi que em 2016 teve um deputado estadual de São Paulo, né, Edmir Chedid, do DEM, que fez uma moção para a regulamentação do profissional em ufologia, né? Certo. E isso não foi levado adiante, então, não houve uma regulamentação.
A profissão de ufólogo ainda é caracterizada como uma pseudociência, então, como você diz? Exatamente. Não existe ainda uma sistematização, uma oficialização de uma profissão aí que seria ufólogo, mesmo porque não existe faculdade de ufologia. Existe assim algumas faculdades, por exemplo, a de parapsicologia, que já é uma ciência, por exemplo, em Brasília, em Aham. que existe uma matéria que eles discutem o tema ufologia. Por exemplo, em Entendi. Minas Gerais, tem um curso de astronomia, onde um dos módulos se comenta a respeito de ufologia, de disco voador, dessas coisas que, em algum momento, um astrônomo pode, de repente, se deparar. Então, ele tem que conhecer esse fenômeno também. Ah, sim. Agora, em termos de ter uma faculdade, de ter algum curso formativo de ufólogo, não existe esse tipo de coisa. O que nós indicamos àquelas pessoas que querem, de alguma forma, entrar nesse mundo da ufologia e se tornar um pesquisador de campo, então, o que a gente indica a respeito para aquelas pessoas que querem se tornar um investigador, um pesquisador, um ufólogo, é que leia bons livros a respeito do assunto, que procure, por exemplo, na internet, sites confiáveis, porque hoje tem muito fake, muito lixo, né? Tem muita coisa que não é confiável a respeito do assunto ufologia. Então, Aham. procurar boas fontes que não tenha fakes aí, coisas complicadas que pode te tirar do caminho, né? E, Sim. se possível, participar de congressos, palestras sobre esse assunto, a fim de adquirir conhecimento. A fase posterior a isso seria partir para alguma área próximo da sua casa, aí, onde tenha uma incidência ufológica grande. Hum. Chegando nesses locais, é importante você estar munido de relatórios para coletar depoimentos de pessoas, levar aí algum tipo de máquina fotográfica ou mesmo celular, hoje filma, fotografa, né, para poder registrar tudo isso. Caso envolva algum caso que você vai pesquisar, um pouso de OVNI, por exemplo, é interessante levar luva, levar Sim. alguns recipientes para Aham. coletar amostra de solo, de vegetação, para uma possível análise, ver se não ficou nenhum resíduo no pouso daquele objeto voador não identificado, se tiver, por exemplo, marcas de pegadas estranhas no local, algum vestígio, tentar fazer alguns moldes de gesso, então levar um Uhum. pouco de gesso para fazer esse tipo de coisa. Então, é importante estar recolhendo o máximo de evidências daquele evento. Se for, Sim. por exemplo, uma pessoa que você vai entrevistar e que ela teve a oportunidade de gravar com o celular dela algum fenômeno estranho, algum fenômeno luminoso, ou mesmo um disco voador em Hum. pleno dia, é interessante também pegar uma cópia original desse material para fazer uma análise, até para ver direitinho se não se trata de um fake, uma montagem digital ou Sim. algum objeto voador convencional explicável, né? É importante também levar uma bússola para você Uhum. ver as coordenadas onde aconteceu o fato, porque tem pessoas que às vezes vê um fenômeno luminoso Aham. numa mata, por exemplo. E aí, para ela é um OVNI, aparentemente é um OVNI. Mas quando você vai verificar, de repente tem uma instalação militar e naquele dia, naquele horário, foi feito uma simulação ali É. na floresta, na mata, por aqueles militares que, de repente, soltaram alguns sinalizadores no alto, né, para iluminar a noite, já que a operação era noturna, tal, e de repente isso pode eventualmente confundir, né, as pessoas menos avisadas, que não estão Sim. É. acostumadas com esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, o pesquisador também vai se deparar com uma explicação para aquele fenômeno, né? Por exemplo, eu lembro
que alguns anos atrás a tiazinha ela tinha filmado alguma coisa aqui em São Paulo, próximo ao Campo de Marte ali, e a princípio as imagens mostravam ali um objeto, parecia um disco voador, realmente. Só que ao ampliar aquela imagem e depois checar junto ao Campo de Marte se eles tinham algum tipo de rota, foi algum avião para ali ou algum dirigível, Aham. nós constatamos, né, na época eu, Claudir Covo, falecido Claudir Covo, que era ufólogo também, aqui de São Uhum. Paulo, e constatamos que era um dirigível da Goodyear. Inclusive, nas Hum. ampliações, era possível, em alguns momentos, você identificar o nome, né, parte do nome Goodyear, naquele objeto aparentemente não identificado, mas que, no fim, a gente acabou identificando. A tiazinha ficou muito chateada na época. Para ela, até hoje, ela Aham. filmou um disco voador. Mas Sim. o pesquisador que é sério mesmo, e é importante a gente seguir um caminho utilizando metodologia científica, porque isso vai moralizar a ufologia, né, no Brasil. Porque simplesmente acreditar por acreditar, é possível que a gente vai ter aí uma desmoralização da ufologia, porque hoje tem muita gente que acredita aí em viagem na maionese, né? Fica viajando, É verdade. acredita em qualquer coisa, fala qualquer Uhum. coisa, e isso só joga contra o estudo da ufologia. Então, se você pretende adentrar nesse caminho de ser um ufólogo, é importante que você faça algo correto, sério, seja honesto. Uhum. Eu, por exemplo, quando chego a um veredicto que se trata de um OVNI, a questão ela está fechada até aquele momento. Mas se Uhum. aparecer alguma outra explicação, algum outro fato que me faça a rever aquele veredicto, É. logicamente a gente vai rever e falar, olha, infelizmente não era OVNI, era isso, era aquilo, era um drone Sim. militar, era um balão. Então, a gente tem um compromisso com a verdade. Então, é importante que quem queira adentrar tenha também esse compromisso com a verdade. Sim, com certeza. E até porque vocês precisam ser praticamente autodidatas e autônomos, né? Vocês têm que E correr atrás. autossuficientes na questão Exato. financeira. Exato, é isso que eu ia perguntar. Então, você já respondeu assim, como se torna um ufólogo, né? Que é muito assim Uhum. do interesse próprio da pessoa, correr atrás, né? E se informar, e estudar. E como se manter nisso? A pessoa consegue, então, você por um bom tempo teve que conciliar com a sua profissão, você conseguia estar no momento que você queria, nos casos que você queria investigar, como é? Então, sempre o recurso financeiro ele veio a partir da minha profissão secular, né? Aham. Então, eu trabalhava no banco, era gerente no banco, então isso me possibilitava viajar, fazer as pesquisas, mas o recurso ele sempre veio do meu bolso. A gente nunca ganhou dinheiro com isso. Então, é por hobby, paixão mesmo, que a gente está aí há 41 anos, né, pesquisando o fenômeno ufológico. E agora, né, com 41 anos, já juntei um vasto material com evidências, né, pedaços de OVNIs que se Sim. acidentaram no litoral, evidências físicas, por exemplo, vegetação afetada por OVNI, Uhum. amostras de solo onde pousou esses OVNIs, tem marca de sapata, Aham. documentos oficiais da aeronáutica. Quer dizer, um vasto material ufológico, pelo de chupacabra, a gente tem também. Então, Uau. seria interessante, e esse é o projeto que eu quero deixar da minha vida, fazer um museu ufológico, Aham. só que aquela coisa, eu não tenho grana para investir numa estrutura para viabilizar esse museu. Então, às vezes eu falo, até em podcast, tudo, Uhum. se tiver algum investidor que queira auxiliar nisso, que queira entrar junto com a gente tem um material para colocar lá dentro, mas Aham. não temos o recurso financeiro para viabilizar isso. Seria muito bom, infelizmente, não existe esses recursos financeiros vindo do governo, vindo de alguma faculdade ou de alguma instituição científica, mas seria muito bom que a ciência
voltasse os seus olhos para esse estudo e Aham. que auxiliasse de alguma forma, né? Porque tem universidades aí que tem laboratório, que tem um monte de coisa, e poderia, Uhum. de alguma forma, nos ajudar os ufólogos, a Uhum. comunidade ufológica, a fazer um trabalho mais sistematizado, a fim da Aham. gente obter cada vez mais respostas a respeito desse fenômeno. E se tiver o recurso dessas organizações científicas, universidades ou do próprio governo, com certeza seria mais fácil para a gente avançar na pesquisa, né? Porque muitas vezes a gente fica dando murro na ponta de faca. Só para você ter uma ideia, quando nós obtivemos os fragmentos de um OVNI que explodiu em Ubatuba, Aham. eu quis fazer uma análise na USP, na Universidade de São Paulo, e na época a gente não tinha grana para fazer isso. Então, Aham. sabe qual foi a alternativa? Hã. Porque uma das análises era bem cara. A gente fez uma vaquinha na Hum. internet e muitas pessoas, né, se sensibilizaram com a nossa causa e contribuíam ali com algum valor, até que a gente chegou no valor que era necessário para fazer a análise. Aí Hum. levamos o pedaço do OVNI lá para a USP e fizemos a análise. Hoje a gente tem esses laudos científicos a respeito dessa análise. Mas é triste a gente ver que não existe um fundo, não existe nenhuma ajuda quando a pesquisa é desses OVNIs, desses objetos voadores não identificados. Quem É. sabe mais para frente, né, a gente não tenha uma mudança Uhum. de postura, né, de consciência desses órgãos e eles venham, de alguma forma, nos ajudar, como já acontece em outros países. Por exemplo, no Uruguai, a gente tem uma instituição da Força Aérea Uruguaia, juntamente com uma parceria com cientistas, com Uhum. ufólogos, onde eles estudam com metodologia científica esse fenômeno naquele país, no Uruguai. Por Ah. exemplo, na França também já está bem avançado, nos Estados Unidos, embora não tenha uma parceria com os ufólogos civis, mas a gente sabe que o Pentágono, por exemplo, eles têm, junto a universidades, muitas vezes, uma pesquisa escondida ali, mas que não medem esforços e não tem problema de dinheiro para poder desenvolver algum tipo de análise ou de pesquisa em torno desse assunto. Mesmo porque o assunto lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele é considerado como ameaça à segurança nacional. E aí, Sim. talvez por essa questão, dedicado aí orçamento do Congresso para essa instituição, o Pentágono, para aplicar na pesquisa ufológica lá. E ontem eu vi, numa conversa no canal da Área 43 no YouTube, que você participou, que você diz assim: a preocupação dos governos de liberar informação de que o fenômeno OVNI é real é de que alguns grupos religiosos podem se sentir traídos, né, entre aspas, e isso pode gerar convulsões sociais que seriam de difícil controle por parte dos órgãos de segurança, militares, etc. Então, você poderia comentar como você acha que seria o impacto na humanidade ao confirmar que convivemos com seres extraterrestres ou o que eles temem ao revelar para a população que há vida extraterrestre? Então, como você bem falou, né, foi feito um relatório preliminar do Pentágono para o Congresso, né, porque o ex-presidente Trump ele pediu tudo, né, a criação de um grupo de trabalho para saber o que eles sabiam de UAP. E chegaram Uhum. a essa conclusão de que era uma ameaça, realmente. Mas no relatório, eles chegaram a pedir justamente mais verba, mais orçamento para o Pentágono para poder compreender um pouquinho melhor esse fenômeno. Uhum. É, nenhum país até hoje reconheceu a procedência
extraterrestre, alienígena desse fenômeno, né? Eles admitem que, de Sim. repente, pode até ser, mas oficialmente ainda nós não temos isso. A gente tem apenas alguns países reconhecendo a possibilidade da existência de OVNI. Isso tem. E, inclusive, algumas iniciativas mais fechadas dos militares aí, né, para tentar compreender ou até adquirir essa tecnologia desses OVNIs para poder usar e, através de um processo de engenharia reversa, fazer e construir tecnologias militares, bélicas, ou o próprio disco voador terrestre para usar aí com fins bélicos para dominar as nações inimigas aí. E aí eu diria de passagem, os países que estão mais preocupados com isso na atualidade é os Estados Unidos, a Rússia, É. a China, né, o Japão também, que já começa a se mexer em torno desse fenômeno aí, né? Uhum. Se houver, isso pelo menos eu penso dessa forma, se houver uma possibilidade dos russos, por exemplo, saírem na frente comunicando que o fenômeno OVNI existe e que é Uhum. extraterrestre, eu tenho plena convicção que os norte-americanos não vão deixar acontecer isso. Eles vão Uhum. chegar na frente e vão já comunicar isso para É, sair na frente dos russos. sim. E isso parece que todo esse relatório preliminar, essa divulgação desenfreada, né, na mídia atualmente sobre o fenômeno OVNI, nos indica que parece que está tendo uma espécie de conscientização, né, sobre esse fenômeno, para que a população esteja mais ou menos preparada, para que a quebra de paradigma não seja tão traumática, Uhum. para que as pessoas venham a ter uma transformação de consciência mais tranquila Sim. quando for divulgado que extraterrestre existe, que tem seres aí vivendo em algum lugar e que, por vez ou outra, nos visitam, né? A gente sabe, Uhum. nós que estudamos o fenômeno ufológico, nós sabemos que os OVNIs, eles aparecem desde que o mundo é mundo. É. Existem pinturas rupestres, existem alguns registros antigos, né, que mostram aí que o fenômeno é bem antigo, embora nessas épocas mais antigas aí, na pré-história, na América pré-colombiana, etc., a gente tinha uma nomenclatura para o fenômeno diferenciada. E isso, até pouco tempo, se a gente pegar 1890, tem alguns relatos em jornais, por exemplo, brasileiros, que falavam desse fenômeno como algo milagroso, uma luz misteriosa. Se a gente for para Minas Gerais, o pessoal via a Mãe do Ouro. É. Existe uma carta, por exemplo, do José de Anchieta, que é o jesuíta, Aham. quando ele estava ali na região de São Vicente, no litoral de São Paulo, ele escreveu uma carta no dia 31 de maio de 1560 para Uhum. o superior dele lá em Portugal, Aham. comentando as coisas aqui, como que estava a catequese, como que se processava, né, a vida nos Brasis daquela época, Aham. É, não. 1560. E ele conta na carta que os indígenas falavam de um objeto luminoso chamado Emibaitatá. Emibai significa coisa e Ah, tatá fogo. E aham. essa coisa de fogo, esse Emibaitatá, que depois virou boitatá, virou outros bola É. de fogo e foi virando outras coisas aí, o Emibaitatá, ele, vez ou outra, perseguia os indígenas e os matava. Isso está escrito na carta do jesuíta José de Anchieta. Então, Aham. veja que existem registros antiquíssimos Sim. que nos dão a clara realidade de que o fenômeno já acontecia. Por exemplo, na revista OVNI Pesquisa, a última que a gente publicou, a de número 12, tem uma matéria sobre a cidade de Luminárias. Essa matéria aqui de Luminárias,
ela fala, né, sobre a casuística que acontece lá, que acontecia também no passado. E o Uhum. pessoal da prefeitura, lá da parte de cultura, departamento de cultura e tal, nos contou que o nome da cidade ele é devido aos avistamentos de luzes na Aham. Serra de Luminárias, que já aconteciam na época dos índios caiapós lá na região e na Hum. época dos bandeirantes que por ali passaram. Então, a Uhum. gente tem, por exemplo, em Minas Gerais, né, no Brasil, uma das cidades que tem o seu nome atribuído ao fenômeno ufológico dos OVNIs, que já Uhum. se processava em 1600, 1700 e Hum. ficou registrado na história daquela cidade mineira. E Edson, pensando assim na forma como esses seres podem se apresentar, em outro podcast eu vi que você se explicou que os seres podem aparecer, por exemplo, por meio de holograma. Então, Exato. portanto, assim, poderia ser também, por exemplo, através de projeção astral ou materialização enquanto eles estão fisicamente distantes, como alguns podendo ser seres espirituais, como seria? Olha, a gente tem várias vertentes disso aí. São conjecturas que a gente faz quando a gente se depara com fatos, né, ou depoimentos desse tipo. Então, vamos pegar um caso aqui em que apareceu o OVNI, o disco voador ali, e de repente a pessoa, né, a testemunha, vê uma criatura descendo por aquele cone de luz, né, e chega perto dela, começa a interagir, geralmente telepaticamente, às vezes verbalmente. E aí, nessa interação, a pessoa percebe que o ser às vezes está flutuando, né, e já teve casos que ele tentou botar a mão. E aí não pegou nada, né? Como se fosse um holograma mesmo. Sim. Eu avalio que isso talvez seja uma forma do ser que está dentro da nave, ali nas proximidades, fazer essa projeção para não correr risco da própria agressividade do ser humano, ou em contato com o habitat, de repente pode ser nocivo para ela. Então seria uma forma aí, não que aquilo seja um holograma, parece, né, que é alguma coisa, porque Sim, é tridimensional uma projeção. e para quem está vendo é uma projeção, parece que o negócio é material, só que quando passa a mão não é. Tem outras situações em que aparecem seres mais energéticos, né? Então, aquele tipo de energia. Aí o pessoal fala, é fantasma, é isso, mas eles têm um disco voador ali, né? Tem o OVNI. E aí, nesses casos, pode ser que seja a própria essência daquele ser. Porque se a gente for verificar na casuística mundial, a gente vai ver que tem esse tipo de ser também. Não é percentualmente tão grande a quantidade de casos assim, mas que vez ou outra acontece. Então poderiam ter seres aí mais energéticos, espirituais, sei lá, se a gente pode chamar dessa forma. Mas é uma outra configuração mais etérea, né, mais gasosa, em que também nos dá a impressão de ser tipo holograma ou alguma coisa assim. Tem até outros casos que é muito interessante, que o objeto maior solta às vezes um objeto menor, tipo aquelas bolinhas, sondas, né? E dentro da sonda, quando ela se aproxima, você vê um rosto ali. E teve um caso que aconteceu em São Paulo, né? O caso Liz, bem conhecido aí, foi pesquisado há muitos anos atrás, e tem em outras partes do mundo também casos desse tipo. Aí a gente não sabe se aquilo é um ser, se aquilo é uma projeção também, porque você tem na Constituição algo aparentemente tecnológico, que é a bolinha, que seria a sonda, e de repente tem um rosto ali no meio, né? E tem um caso na Bahia que eu pesquisei, que essa bolinha, ela veio vindo, essa bola luminosa, e depois se transformou numa mulherzinha, numa tripulante feminina, e que começou a interagir com a testemunha, que era a Eurane, né?
Então, isso aconteceu em Tucano, lá na Bahia, há muitos anos atrás também, década de 80, se não me falha a memória, e o objeto se transformou numa criatura. Então, assim, o fenômeno ufológico, principalmente no que diz respeito a contato de terceiro grau, ele é algo bem conturbador, né, e imprevisível também. Muitas vezes ele manifesta ali de formas bem diferenciadas, energéticas, hologramas, né? Mas nós não compreendemos ainda a totalidade desse fenômeno, mas temos que ficar antenados. Algumas pessoas, dependendo da sua cultura, vão interpretar isso como fantasma, como aparições marianas, né, como anjo, demônio, dependendo se aparecer um negócio feio, eu vi o demônio, né? Ou se for uma coisa bonitinha, eu vi anjo, vi Nossa Senhora, né? Vi uma aparição mariana. Então, vai depender também muito da realidade, da cultura da pessoa que está tendo aquele avistamento. E tem outra coisa também que só para colocar mais lenha na fogueira, algumas pessoas às vezes pensam que estão vendo alguma coisa daquele tipo e relatam depois daquela forma, mas a mente dela foi controlada por parte desses tripulantes dos OVNIs que incutiram lá dentro aquelas imagens para ela ter aquele tipo de interpretação. E às vezes foi algo totalmente diferente, entendeu? Então, eles já colocaram, manipulando ali a mente dela, imagens e sons, e ela vai te contar daquele jeito e de repente não foi daquele jeito que aconteceu. Foi apenas para não chocar tanto. Para confundir mesmo, né? Para confundir ou não chocar, né? Não dar um embate ali, um choque. De repente foi outra situação. Tem isso também, né? Através da hipnose regressiva, às vezes vem à tona, se tira alguns bloqueios e se descobre algumas partes dessas experiências incríveis aí que acontece de interação com esses seres, sejam energéticos ou físicos, né? Aí não importa, tem de tudo que é tipo. Tudo. E na maioria dos casos relatados de abdução, geralmente as pessoas abduzidas elas ficam traumatizadas? Ou algumas... Então, na maioria dos casos, fica. Na maioria dos casos, elas ficam traumatizadas. Em alguns outros casos, não. A pessoa fica mais assim, curiosa, o que está acontecendo, fica cheio de questões, mas na maioria é uma experiência traumática, e principalmente se ela vai para dentro da nave e passa ali por experiências, né? Coleta de material, de cabelo, unha, óvulo, pele, material genético, enfim, esse tipo de atuação deles, principalmente os Greys, né? Que são esses cabeçudinhos aqui, eles geralmente não têm assim uma humanidade, né? Eles vão, faz o que tem que fazer e não está interessado se você está sentindo dor ou não. Em alguns casos, parece que eles dão uma amenizada na situação da dor, na situação traumática também, mas eles vêm para fazer o que tem que fazer, faz, depois larga a pessoa. E aí a pessoa que se vire. Aí fica, assim, fica um conflito na vida de uma pessoa, por exemplo, que não acreditava em OVNI e de repente passa por uma situação dessa. Aí ela, por vezes, né, vai ficar pensando, será que eu estava louca? Será que eu vi mesmo? Né? O que de fato aconteceu? E aí, quando ela encontra, porque ela começa a procurar, né, na internet, seja onde for, ela quer respostas daquilo inusitado que aconteceu com ela. Então, quando ela encontra outras pessoas que vivenciaram ou experienciaram situações parecidas, idênticas ao que ela passou, aí ela consegue ir se encaixando novamente na sua vida ali, na sociedade, né? Porque no momento do trauma, ela acaba saindo fora da casinha, né? Porque não é uma coisa normal. Esse tipo de coisa ele não afeta toda a sociedade, não afeta todos os seres humanos. É alguns ali que
por algum motivo eles escolhem e atuam fazendo o que eles querem fazer. E tem alguns pesquisadores que se dedicam a fazer esses grupos, né, de terapia entre abduzidos, contatados, até para que a pessoa não se sinta um peixinho fora d'água, né? E aí ela depois passa a ter a vida dela normal. Mas tem gente aí que até já cometeu suicídio, se matou porque não entendeu muito bem o que tinha acontecido com ela e acabou tendo um problema mental. Tem pessoas no passado, por exemplo, que eram internadas em sanatórios, como loucas, né? Por ter experienciado algo do tipo, né? Infelizmente, isso aconteceu muito na década de 60, de 70, né? Até nos anos 80 ali, às vezes tinha alguns casos. Daqui de 90 para frente, já não fiquei sabendo de nenhum caso assim, mas pode ser que tenha ocorrido um ou outro aí. Mas a partir da década de 90, a gente percebe uma divulgação maciça sobre esse fenômeno. Então, acho que talvez por isso que a conscientização em cima do fenômeno foi maior, foi aumentando, a imprensa divulgando sobre esse assunto, né? Às vezes de forma sensacionalista, às vezes não. Agora tem melhorado um pouquinho, não está tão sensacionalista, mas de alguma forma cumpriu ali um papel de mostrar para os cidadãos aí que algo está acontecendo, algo, vez ou outra, ocorre com uma pessoa, com outra, e é daquela forma, tem umas características, tem uns processos que ocorrem antes da pessoa ser levada na nave, dentro da nave, depois que ela volta. Alguns são abduzidos uma única vez, outros são abduzidos inúmeras vezes. Tem famílias que são abduzidas, assim, no caso já tinha acontecido com o vô, com a avó, passa para o pai, vai para o filho, vai passar para o neto. Então, em alguns casos, parece que tem um acompanhamento por parte desses seres também. Então, é aquilo como eu falei, o fenômeno está acontecendo, afeta a raça humana, parte dela, uma parte pequena, mas está aí acontecendo. E a gente tem que estar antenado, né? Tem que estar com os olhos, os ouvidos bem abertos para entender o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos. Eu vejo que até com essa ascensão dos podcasts, tem muito podcast de relatos, né, sobrenaturais, ufológicos. E, por exemplo, eu já ouço muito o podcast Hangar 18, e eles têm sempre aquela parte do relato. E muita gente fala que começou a se sentir melhor em ouvi-los, assim, também outros podcasts, vendo que eles não são, assim, de outro mundo, que eles têm outras pessoas também que vivenciaram o que eles viveram, alguma experiência que eles não sabem explicar, e para eles é muito reconfortante saber e dividir isso com outras pessoas, né? E isso a internet nesse sentido está sendo bem positiva também, né? Já que, principalmente se você é de uma cidade pequena, ou até sofrer muito discriminação, bullying, não sei, né? Se você quer falar da sua experiência e não pode, né? Então, pelo menos na internet, as pessoas estão encontrando esse conforto, né? Exatamente. E não só pessoas que ainda temem ser ridicularizadas, mas principalmente os militares que experienciam esse fenômeno, eles acabam não falando, muitas vezes, por conta de normativos internos que proíbem a divulgação desse tipo de assunto. Então, o assunto, normativamente, tem que ser ocultado do público, para evitar geração de pânico, para evitar alguns outros conflitos aí, né, de um reconhecimento de algo que ainda está meio incipiente, né, mas que existe. Então, por questões normativas, de leis internas, os militares geralmente acobertam. Às vezes, no caso assim, o Brasil tem os seus normativos, mas eu acho que muitos países foram influenciados
pelo sigilo imposto pelos norte-americanos a partir do caso Roswell, né, que aconteceu em 1947, né, onde caiu, acidentou-se uma nave, foram capturados corpos também, tal qual aconteceu em Varginha, né, já em 1996. Sim. Então, a gente percebe que foi impetrado, né, um sigilo em torno do assunto por algumas potências que, como tem contato com outros países, tem acordos, esses países acabam, de alguma forma, seguindo também aquela estratégia. Eu creio que isso, em algum momento, deverá mudar e aí as pessoas falarem mais abertamente sobre esse assunto. Embora na audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos agora recentemente, no Congresso, eles falaram, o pessoal da inteligência, que, em parte, dependendo do que acontecer, não poderia ser comunicado ao público. Eles deixaram claro isso. Então, Entendi. o sigilo vai continuar. Embora os congressistas disseram que eles são de uma opinião um pouco diferente e contrária, que, como governo, né, como a presidência ali, o governo, eles têm um compromisso de transparência com o cidadão norte-americano, então eles querem divulgar. Mas eu tenho certeza que, dependendo do que acontecer, os militares vão continuar escondendo, em parte, talvez, esse fenômeno UAP, né, fenômeno aéreo não identificado, dos cidadãos norte-americanos. E no Brasil, eu acho que vai continuar tudo do mesmo jeito, a não ser que os Estados Unidos abra, escancare de alguma forma, ou a Rússia ou a China, e aí sim vai começar a ter uma mudança nessas políticas de acobertamento, para que haja aí uma liberação sobre esse fenômeno. E falando no caso do Brasil, recentemente eu visitei Varginha e eu vi que eles fizeram alguns monumentos que representam a aparição das criaturas de 1996, né? E eu vejo que poderia ter se tornado um forte ponto turístico no Brasil. Porém, parece que os projetos estão meio abandonados. Você acredita que é falta de investimento ou interesse mesmo da prefeitura ou do estado? Lá no caso de Varginha, especificamente, eu acredito que foi o seguinte: eles investiram uma verba naquele projeto que seria o Museu de Varginha, isso há muitos anos atrás. Sim. E aí, acho que pela mudança do cenário político, os dirigentes e tudo mais, aquilo ficava abandonado. E era uma forma, eu vou falar o que eu acho, tá? Pode ser que eu esteja errado. Era uma forma deles capitanear recursos novamente para consertar o que está destruído. Aí conserta, deixa destruir de novo, depois consegue canalizar orçamento, e nisso daí sempre tem aquele jeitinho dos caras desviarem, né, a bola, né, a famosa bola, que infelizmente a gente está num país corrupto. Né, e isso acontece no meio político. E lá em Varginha, eu acho que foi mais ou menos algo que aconteceu durante alguns anos, décadas. E aí, recentemente, a informação que eu tive é que o Departamento de Cultura migrou para esse prédio. Então, assim, o que se tensionava fazer no prédio, que era em formato de disco voador, que era um museu, até hoje não saiu do papel. E aí, para usar lá o prédio, hoje parece que o Departamento de Turismo está naquela instalação ali. Agora, é burrice, vou falar que é burrice, desses governantes, porque eles poderiam, ou do Departamento de Cultura, porque eles poderiam estar explorando esse tipo de evento lá em Varginha, como acontece, por exemplo, em Roswell, né? Até hoje você tem museu, você tem toda uma ação voltada para turismo ufológico nessas regiões. E em outros países também, né? Você vai na Inglaterra, alguns casos ufológicos importantes, lá você tem toda uma estrutura turística montada para aquele evento que aconteceu lá. Né? Então, Varginha poderia estar já anos-luz na frente. Mas, infelizmente, o Brasil, tudo é embaçado. Né?
quem sabe ele desembaça, né? É Em isso. algum momento, né? Exato. Tá tudo embaçado, mas de repente desembaça, né? Quem Aham. sabe futuramente teremos um museu, teremos Sim. algo explorando turisticamente esses casos sérios, reais, honestos que ocorreram na ufologia brasileira. Gente, essa então foi a primeira parte do bate-papo com o ufólogo Edson Boaventura. E semana que vem tem mais, ok? Então, até lá!